Os que são salvos pela graça devem temer o coronavírus? A primeira pessoa pelo qual nós devemos temer verdadeiramente é a Deus. Não importa a sua religião, ou você que não tem nenhuma religião, ou você que é católico, ou você que é de alguma igreja evangélica. O conselho que Deus dá para nós é que a primeira pessoa pelo qual nós devemos temer é a Deus e não ao coronavírus. Agora veja bem, entenda bem o que eu estou querendo explicar para você, para que não seja uma má interpretação. Quando eu digo e me refiro ao temor a Deus, que é a primeira pessoa pelo qual nós devemos ter, e quando nós tememos a Deus, nós passamos a adquirir o seu conselho. E qual é o conselho que Deus dá para nós? Para aqueles que são dele, porque se eu me considero uma pessoa de fé que sirva a Deus, eu vou adquirir para a minha vida o conselho de Deus. E qual é o conselho que Deus dá para essa situação pelo qual nós estamos vivendo no nosso país? Sobre essa praga que está assolando o nosso país, que está infectando os nossos filhos, amigos, parentes. Qual o conselho que Deus dá para nós? Então, se há uma praga, a palavra de Deus, ela dá uma orientação. E Deus, ele aconselha o seu povo naquele tempo. Eu gostaria agora que você acompanhasse comigo o versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Essa é a orientação, essa é o conselho que Deus dá para todas as pessoas da face da terra nos dias de hoje. Só que nesse período aqui, esse conselho aqui foi para o povo de Israel. Olha só, acompanha comigo. Vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 21, que diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-no no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas obreiras, com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saiam da porta da sua casa até pela manhã. Pois o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na varga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá que o destruidor que entre em vossas casas para ferir. Guardai, pois, isto, portanto, para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Então veja bem, devemos temer ao coronavírus?
O primeiro passo é temer a Deus. Segundo, é você seguir o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus aqui? Nesse período aqui, Deus está preparando o povo de Israel para a liberdade do povo de Israel, ou seja, para libertar o povo de Israel da escravidão, do poder do povo egípcio naquela época. E Deus, nesse período, acho que você deve conhecer bem essa história, que hoje existe uma telenovela que tem o nome Os 10 Mandamentos. Lá a gente vai ver todos aqueles acontecimentos, as pragas que foram manifestas naquele período. Por quê? Porque Deus queria libertar o povo de Israel e Deus começou a trazer um propósito no seu coração de resgatar aqueles que eram seu, que era o povo de Israel naquele tempo. E Deus ele começou a trazer naquele período de tempo manifestações de pragas, como praga do gafanhoto, a água que virou, se transformou em sangue, as pragas das rãs, enfim. E para amolecer o coração de Faraó, para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel, pelo qual Deus estava preparando para ser liderado por Moisés, naquele período. E a orientação de Deus quando tem praga, no caso do coronavírus, qual foi a orientação de Deus? Deus disse, aqui no versículo 22, diz assim, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta da sua ombreira com o sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós saia da sua casa. Por quê? Porque naquela noite ali, aquela praga iria passar pela terra do Egito e ia ferir todos, né? Como está dizendo aqui, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, ou seja, ia ferir tanto os primogênitos, homens, como também os primogênitos também de animais, né? Então, o que acontece? Para que as pessoas não pudessem ser afetadas pela aquela doença que matou muita gente, pelaquela praga, o conselho de Deus foi para que o povo de Israel viesse ficar nas suas casas. Nas suas casas. Como a palavra diz aqui, não vos sair da porta das suas casas até pela manhã. Ou seja, mais ou menos 12 horas ali, o povo de Israel não saiu de casa. Então hoje a gente está vendo que a gente pode trazer para a nossa vida, no tempo de hoje, esse conselho de evitar aglomerações, de ficar mais tempo em nossas casas, né? Sair realmente se for necessário, porque hoje, no tempo de hoje, a gente não está vivenciando aquela época, onde era uma época de maravilhas, de milagres, de acontecimentos, né? Mas hoje, se a gente for adquirir as orientações de Deus, a gente vai seguir as orientações da liderança dos nossos governos, de evitar aglomerações, de procurar ter a nossa higiene pessoal com álcool gel, usar máscara, tá? Então, nesse período aqui, para que o povo de Israel não viesse a ser infectado, para que a doença não viesse a se multiplicar,
aquela praga, Deus diz aos israelitas, lá em Êxodo capítulo 12, 22, tá? Que era proibido por Deus as pessoas sair de casa. Nós tivemos um período, agora não, nós tivemos um período aí do lockdown, onde a maioria das pessoas, bem no início da epidemia, as pessoas ficaram em casa, comércios foram fechados, né? Clubes, restaurantes, cinema, todos os lugares onde se podia congregar pessoas para se reunir, para que a multiplicação da doença não viesse a se alastrar, tá? Foi os cuidados que as autoridades, os líderes do nosso país nos orientou. Sendo que essas mesmas orientações desses líderes do nosso país, também na época do Velho Testamento, foi orientado Deus através de Moisés. Então devemos trazer sim essa orientação. Devemos ter temor a Deus em primeiro lugar e seguir o conselho de Deus. Porque quando nós seguimos o conselho de Deus, você começa a fazer as coisas não por o temor à enfermidade, não por o temor ao coronavírus, mas pelo temor a Deus. Devemos fazer as coisas ao temor a Deus. E quando fazemos as coisas por temor a Deus, Deus ele vai nos protegendo. Agora, é claro que nem só porque nós somos cristãos, filhos de Deus, ou você que não frequenta nenhuma igreja evangélica, você se considera católico, uma pessoa que tem uma fé concentrada em Deus, eu estou generalizando, não estou destacando religião. Eu estou generalizando, estou colocando a todas as pessoas no sentido de que nós venhamos a fazer a nossa parte. Aqui Deus ele aconselha cada um fazer a sua parte. E ele, Deus, ia fazer a parte dele. Agora, existem pessoas com um pensamento diferente, um pensamento que a pessoa imagina assim, mas eu sou filho de Deus, eu vou ter medo do coronavírus. Por quê, querido? Eu sei que você é filho de Deus, tem uma fé concentrada a Deus, tá? Talvez muitos de vocês não acreditam até nessa enfermidade, nesse vírus, que Deus possa nos proteger, ainda que Deus possa nos curar, ainda que tenha uma fé muito forte em Deus, nós temos que tomar os nossos cuidados e nos proteger, cuidar de nós e dos nossos familiares. Naquela época foi uma medida de segurança que Deus deu ao povo de Israel, dizendo para que o povo de Israel naquele período não viesse a sair de casa. Não era por causa da doença, e também era por causa da doença, mas também era mais por questão de temor a Deus. As pessoas fizeram aquelas recomendações, aceitaram aquelas recomendações, porque as pessoas passam a ter temor a Deus, a ter um respeito, a ter um medo mais pelos conselhos de Deus do que pela própria doença. Tá? Muitas pessoas usam essa palavra como uma brecha para que as pessoas possam se aglomerar, tá? Como a gente vê hoje, muitos templos abertos, com muita aglomeração de pessoas, bares ainda abertos, com muitas aglomerações de pessoas, tá? E tem uma orientação que eu gostaria de trazer para você, que está aqui no livro de Mateus. Isso é para você que diz assim, mas isso é para quem não tem fé em Deus. Essa doença ela vai afetar para aquelas pessoas que não têm fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu sou filho de Deus. Querido irmão, eu vou trazer uma reflexão para você. Veja bem.
Existiu um Filho de Deus, que foi Jesus Cristo, ao que estava, olha as condições que estava perante Jesus Cristo, sendo Ele Filho de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 6, olha só. E ele disse: se tu és filho de Deus, né, atira-te debaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão, e nas suas mãos segurarão para não tropeçar em nenhuma pedra. Veja bem, para você que diz que é filho de Deus, para você que diz que tem uma fé em Deus, que diz, mas essa doença não vai me alcançar. A doença não vai pegar em mim porque eu sou cristão, eu estou numa igreja, estou numa congregação, e que a está pegando nas pessoas porque as pessoas não têm fé em Deus. Querido, veja bem. Nessa palavra aqui, quando Jesus Cristo ele foi tentado pelo diabo, o nosso Senhor, se você é realmente filho de Deus, o diabo chega para Jesus e diz assim: Jesus, te lança daqui para baixo, porque está escrito. Ou seja, já estava escrito muito antes, quando Jesus está diante daquela tentação, já estava escrito que Deus ia proteger o seu filho aqui na terra. Que Jesus podia pegar e soltar de um penhasco, de cima para baixo, e ele ia dizer para Deus: me proteja, eu estou precisando dos teus anjos, eu estou caindo agora lá embaixo, não vai acontecer nada comigo, tu prometeu na tua palavra lá que não vai acontecer, eu quero que tu age agora. Agora eu pergunto para você, será que Deus fez isso para provar para mim e para você que eu sou filho de Deus? Será que Deus fez isso para provar a proteção que Deus deu para mim? Claro que não. Porque senão Deus, sabendo de todos os cuidados que Deus tem para mim, tinha para ele na época, ele poderia ter muito bem pego e ter: eu vou cair agora, eu vou pular aqui, não está mandando por aí para provar que eu não vou me arrebentar? Jesus fez isso. Então vamos seguir também as orientações de Jesus Cristo. Jesus não fez isso. Seguindo as orientações de Jesus, sabe o que Jesus disse? Acompanha comigo. Mateus capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se eu creio que Deus pode me proteger, agora eu vou pegar e sair aí e me aglomerando com pessoas que estão contaminadas do vírus, porque eu sei que Deus vai me proteger. Será que foi isso? Será que foi esse ensinamento? Será que foi esse conselho? Foi que Jesus passou para nós? Não. Não foi esse conselho. O conselho que Jesus disse para você, que se acha cristão, que se acha com muita fé, para você que diz que é de Deus, o conselho que Jesus dá para você é: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então vamos nos proteger, vamos sair de casa somente o necessário, vamos proteger a nossa família, vamos usar a máscara, vamos colocar álcool gel em nossas mãos, vamos tomar banho assim que nós venhamos a chegar em casa, vamos nos proteger. Então essa é a resposta que eu deixo para você que está acompanhando o nosso canal,
para você que fez essa pergunta, tá, minha querida? Teme a Deus. Teme a Deus. Tá bom? Um abraço, até mais e até o nosso próximo vídeo.